tá? E aí vem, com certeza, o instaurar do seu reino milenar, do seu milênio sabático, tá? Deixa eu ver aqui, o que eu vou ler aqui? Bom, o reino milenar, o falso profeta é preso, não, desculpe, o falso profeta é lançado no fogo, no lago de fogo de enxofre, o falso profeta e também o anticristo. O diabo não, o diabo é só preso. A Bíblia fala que ele fica aprisionado por 1000 anos. Por quê? Ele fica aprisionado por 1000 anos. Para que haja... desculpem, são os cachorros aqui brincando, não é nada demais. Então você perceba que essa situação, né, é para que haja um equilíbrio e para que toda a humanidade, não só os escolhidos, mas também todo mundo, todo o globo, veja um equilíbrio, uma natureza equilibrada, um ambiente equilibrado. E aí é aquilo que fala em Isaías, né, que a pessoa vai morrer aos 100 anos, será morrer, né, ainda jovem. Então há um reequilíbrio do gênero humano. Já é o estado eterno? Já respondi para você, porque me veio essa pergunta. Eu falei, não é o estado eterno, mas é um reequilíbrio de toda a natureza. Por quê? Porque durante esse momento ainda haverão pessoas que vão se contrapor ao reino do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como a Bíblia diz, por incrível que pareça. Eu até falei para você, como é que pode, né, alguém, olhando tudo isso, ainda se rebelar? É possível? É possível. Haja vista o que acontece com Adão e Eva quando havia um ambiente perfeito. Lembra que eu sempre falo para você? Né? Adão e Eva tinham um ambiente perfeito, certo? Olha, não tinha poluição, não tinha agrotóxico, as águas eram puras, né? Hoje em dia a água já não é mais pura. Todas as águas tidas como puras, né, já não são mais. A ciência já encontra, como eles chamam, de nanopartículas de... como é que chama o plástico? Eu esqueci o nome técnico científico do plástico, né? Mas enfim, já encontram partículas de plástico em qualquer água, seja a água mais profunda do planeta Terra, já existe contaminação. Então já existe. Mas no tempo de Adão e Eva não havia nada disso, né? Não tinham problemas. Para você ter uma ideia, o planeta Terra nem chuva conhecia, como a Bíblia diz. Então havia um ambiente completamente saudável e natural. Adão e Eva se rebelaram contra a autoridade de Deus. Não será diferente no milênio. Mesmo que, ainda que o rei esteja totalmente físico, a sua glória, como esse grupo espera, se manifestará de fato, mesmo assim haverá essa situação, né, onde muitos se rebelarão contra o Senhor. Então, é aqui que depois de 1000 anos, Satanás é solto, e esse Satanás, como eu sempre falo para você, Satanás nada mais é do que um instrumento de aferição de Deus. Ainda que a gente pense, o enxergue, né, e tal, dessa maneira que nós enxergamos, aos olhos de Deus é apenas um instrumento. É um instrumento de aferição. É um instrumento de depuração. Só isso, não é mais do que isso. Porque quando Deus quiser, Deus destruirá Satanás também. Lembre-se que Satanás é uma criatura e Deus é o Criador. A criatura nunca terá a mesma autoridade, nem o mesmo tamanho, nem o mesmo poder do Criador, né? Então é lógico que Satanás será solto novamente. A Bíblia fala, Atos 3, 19 a 21,
eu já li ontem. Eu vou ler só esse aqui. Apocalipse 20, versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações. Então, haverá ambiente para Satanás novamente seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Veja que já estamos em Apocalipse 20. Estamos quase terminando o livro de Apocalipse de maneira cronológica, na cronologia dos fatos, porque estamos falando de escatologia. Eu poderia usar essa passagem de várias maneiras. Agora estou olhando de maneira escatológica. Então, dentro da linha de raciocínio escatológico, né, veja que já estamos em Apocalipse 20. Mesmo assim, Satanás, depois de 1000 anos preso, ele é solto e ele vai seduzir as nações. Por quê? Porque ele é uma ferramenta de depuração de quem é e de quem não é. Apenas isso. Então vamos lá. A seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida, e desceu, porém, o fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E aí, estamos em Apocalipse 20. Apocalipse 20, versículo 11, vem o julgamento daqueles que estão mortos, mas que não são do Senhor. Os que são do Senhor já ressuscitaram, já foram arrebatados, já receberam a coroa, né? Já foram reconhecidos, já tiveram seus corpos glorificados, incorruptíveis, já estão, por assim dizer, não, já estão reinando, entronizados com o Senhor, sobre as nações. Isso é uma coisa. Haverá humanidade viva que ainda vai morrer? Com certeza. Nós não estamos no estado eterno. Nós estamos no milênio. É diferente do estado eterno. O estado eterno vem a posteriori. Mas por enquanto não é o estado eterno. Daí Isaías falar que morrer aos 100 anos, né? Depois de pecar, somente depois dos 100 anos é que será aferida o seu pecado. Lembram-se? Está lá escrito em Isaías. Você perceba que é poético a palavra para hoje, mas também a palavra diz respeito ao futuro, aos últimos acontecimentos. Então isso é milênio, é ambiente de milênio, onde Jesus e o seu povo, ou seja, agora a sua esposa, o marido e a esposa, estarão reinando. Esse é o ambiente que está por sobre todo o ambiente do planeta Terra. Então essas pessoas estarão vivendo naturalmente, só que terão toda a condição, se quiserem, não é mais segunda chamada. Não é mais segunda chamada. Mas essas pessoas, se quiserem, poderão se converter, se quiserem. Tá? Apocalipse 20, versículo 11 diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados. Então, naquele momento de julgamento, obviamente, o livro da vida será aberto, mas não para esse grupo. Esse grupo já está resolvido. É para esse grupo aqui. Para dizer por que esse grupo não está com seu nome escrito no livro da vida. Tudo será aferido. O Senhor dará, como sempre deu, a oportunidade da pessoa ter consciência daquilo que está acontecendo com ela. Lembra que eu falei para você, porque é uma doutrina de fundamento? Não existe pecado sem a consciência. Primeiro vem a consciência, depois o pecado. A Bíblia fala isso, né?
Por que que você acha? Vamos lembrar agora de algo lá da antiguidade. Por que que você acha que Moisés, estou falando de maneira didática, a Bíblia fala porque Moisés fez, agora eu vou falar de maneira didática. Por que que você acha que Moisés quebrou as tábuas da lei quando ele desceu e viu o povo adorando o bezerro? A Bíblia está falando por quê? Seus sentimentos e tal. Mas de maneira didática, ele quebra as tábuas porque sem lei, sem consciência de pecado e de erro, não tem como o Senhor cobrar daquele povo, né? Algo que o povo ainda não sabia. Então, Moisés faz o quê? Quebra as tábuas da lei. Lógico que ele está irritado, ele está bravo, ele está querendo, né, bater em todo mundo, com certeza. Mas existe um ambiente onde Moisés quebra as tábuas. Quebrando as tábuas, não tem lei, ele estava descendo ainda. O povo não conhecia a lei. Então, antes que o povo conhecesse, ele já quebra a tábua e pronto. Aí há uma oportunidade daquele povo, pela misericórdia do Senhor, ser restaurado. E é exatamente o que aconteceu nos próximos eventos daquele momento lá. Então é a mesma coisa. Por que que o Senhor coloca os dois livros? Tanto o livro das práticas desse povo ímpio, como o livro da salvação, como o livro da vida, como diz a palavra aqui, o livro da vida. Por quê? Para que seja ferido. E esse povo tenha consciência do porquê será condenado. Entendeu? Não é pai bola, ó, você não fez o que eu quero, valeu, tchau, tchau. Não, não é assim. Com Deus não é assim. Deus vai falar por quê. Ainda no versículo 12, a segunda parte. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nestes havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados, quer dizer, foram julgados, e a partir desse momento não precisa nem de inferno, nem mais de morte. Por quê? Porque eles já estão tendo a paga, né? A consequência dos seus atos. Não precisa mais nem de morte, nem de inferno. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Não tem nada a ver com esse grupo. Esse grupo está sendo aferido, está sendo julgado no segundo julgamento, no segundo tribunal, que é chamado aqui de tribunal branco. Então, Apocalipse 21, versículo 1, agora já estamos em Apocalipse 21, diz aqui: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Agora eu vou ler um texto, um pedaço, só para a gente entender, porque a gente ouve toda hora alguém falando a respeito. Até mesmo quando fala e discute a questão de gênero, né? Da opção de gênero das pessoas, geralmente alguns do nosso lado tocam nesse texto aqui, mesmo que a minha tradução esteja diferente, mas tocam nesse texto. Diz assim no versículo 8: quanto, porém, aos covardes,
incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, aos feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo, enxofre, a saber, a segunda morte. Estamos falando de maneira escatológica, cronologicamente, né, a ordem dos fatos. Então, essas características aqui não é sobre, ainda que a gente possa ministrar, não tá errado, porque o texto é contextualizado todos os dias, não é isso. Mas que fique bem claro que quando nós nos utilizamos dessa passagem, seria bom, pelo menos nós entendermos, que o Senhor está falando de um ambiente, né, milenar, de um ambiente onde já existe toda uma consciência, onde pessoas que já têm consciência estarão voltando a práticas. Práticas essas que já foram aferidas no passado. E essas práticas retornaram para alguns que têm volto a repetir, consciência do que é errado. Então aqui, esse versículo está de maneira, né, vamos chamar assim, cronológica de fatos. Esse versículo não está aferindo as pessoas no ambiente normal, natural que nós vivemos hoje. Está falando já de uma segunda etapa, de um momento em que as pessoas deveriam ter um outro tipo de consciência. E mesmo assim, depois de tudo que passaram, depois de tudo que contemplaram, depois de tudo que foram testemunhas oculares, insistem em práticas que não deveriam mais existir no gênero humano. Você pensou comigo durante todo esse tempo, né? Os milênios, figurativamente como sendo dias, né? A cada milênio, cada era, cada ciclo, né? O ciclo da grande tribulação, o início da semana de número 70 de Daniel, tudo que acontece, as pessoas que sofreram flagelo, as pessoas que foram perseguidas, as pessoas que foram mortas e destruídas por causa do Evangelho. Depois de tudo isso, ainda haverão pessoas que se darão espaço para reproduzirem novamente aquilo que o Senhor já havia condenado no passado. Nós estamos ainda no ambiente de milênio. Então, veja só o que Apocalipse 21 denuncia. E por que tanta paciência e tantos eventos? Exatamente para que a longanimidade do Senhor se manifeste e ao mesmo tempo dê espaço, dê todo o tempo possível para a humanidade querer ou não viver com o Senhor. Mas perceba que, de maneira cronológica, escatológica, essas atitudes são de pessoas que já passaram por tudo isso. E mesmo assim, ainda insistem em errarem. É por isso que o Senhor está falando. Então são características, como alguns falam, né? São características que são pecados maiores do que os outros? Não, não é isso. É que as pessoas aqui não deveriam mais desejarem pecar como gerações anteriores já haviam feito e já tiveram uma paga. Mesmo assim, essas pessoas continuam. Isaías 44, versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então, o que o Senhor está falando aqui, Isaías? Que quem quiser vai beber dessa água. E se quiser, né, será saciado nessa água. Não é necessário buscar outras coisas. É aquilo que Jesus responde para a mulher samaritana lá em João capítulo 4.
Apocalipse 21, do versículo 9, fala assim: então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, é a esposa do Cordeiro. Então aquele anjo ainda está no ambiente de grande tribulação. De repente o Senhor chama ele para ver a noiva. E ver o quê? Por que a noiva não está debaixo desse cálice da ira de Deus? Né? E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor será semelhante a uma pedra preciosa. Aí fala do tamanho do altar do Senhor, do trono do Senhor, do tabernáculo do Senhor, agora de maneira eterna. Está falando todo esse ambiente das pedras e tudo, a medida. Eu vou ler aqui, deixa eu ver, a partir do versículo 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou. E o Cordeiro e a lâmpada, as nações andarão mediante a sua luz. Os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, Apocalipse 22 diz assim: então me mostrou um rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, de uma outra margem do rio. Esta é a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, agora fazendo alusão ao Salmo capítulo 1, mas agora de maneira eterna, né? E as folhas de árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas. Versículo 6. Enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, por que tanta delicadeza, tanto carinho, tanto detalhe no livro de Apocalipse? Exatamente para que o Senhor nos mostre que caberá a nós sempre querermos andar diante da glória do Senhor ou não. Mas cabe a nós insistirmos, perseverarmos, preservarmos aquilo que temos. Porque o Senhor a todo momento está falando. Em Tito capítulo 2, versículo 11 diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Hebreus 13:14 diz assim: na verdade não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Hebreus 11:16 diz assim: mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, a celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então você imagina todo o ambiente que Deus tem para nós e que nós não conhecemos, mas pela esperança, pela fé, pela confiança, pela convicção, pela certeza de que o Senhor está preparando algo tão maravilhoso que ainda não subiu no meu coração, que ainda os meus olhos não viram, que ainda os meus ouvidos não ouviram. E, puxa vida, é tanta coisa, tanta palavra, mas deixa para amanhã a gente conversa mais. Então é isso.
E espero que a gente esteja pensando e você meditando sobre tudo isso, cada ambiente, por que que a palavra está sempre alertando e ao mesmo tempo detalhadamente falando todas as coisas. Exatamente para nós nos prepararmos, para nós adquirirmos, né, um estofo, uma estrutura, um fundamento para suportarmos todas as coisas, sabendo que temos uma pátria celestial, como diz a palavra, que temos uma cidade santa, uma cidade celestial, e que o Senhor Jesus, o Deus e Pai e o Espírito Santo estão preparando delicadamente, carinhosamente, detalhadamente, para que nós possamos habitar com Ele para toda a eternidade. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, né? E cada dia a gente vai alimentando a nossa fé e vai estruturando a nossa vida. Amém? Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,